Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, por mais esta oportunidade de estudo que nos está sendo concedida neste início de tarde. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando constantemente aqui nesta sala virtual para estudarmos juntos, aprendermos juntos, já que todos nós estamos nesta imensa sala de aula que nós conhecemos como o planeta Terra, para aprendermos. E sem sombra de dúvida, um auxiliando o outro, na condição de companheiros de jornada. Então estamos aqui na condição de colegas de sala de aula para aprendermos juntos. E hoje estamos dando início a um novo estudo, já que na semana passada concluímos os estudos dos livros Calma e também do livro Agenda Cristã. Então hoje iniciaremos o estudo de um outro livro de mensagens, também de mensagens curtas e altamente edificantes, também do Espírito Emmanuel, que tem como título, este livro tem como título Indulgência. E o que vem a ser indulgência? Este livro também é, lógico, de Emmanuel e Chico Xavier. Esta parceria, esta dupla que nos deixou tantos ensinamentos. Então, neste livro, ele fala exatamente sobre indulgência, que é esta disposição que temos que ter, que temos que construir em nós para perdoarmos. Esta disposição para perdoar os erros ou as faltas dos outros. Também, indulgência é aquela disposição de agirmos com clemência. Ao mesmo tempo, também é aquela disposição de agirmos ou para agirmos com misericórdia em relação aos nossos companheiros de jornada. Precisamos agir com indulgência, sem sombra de dúvida que precisamos, porque de indulgência também necessitamos nós. E conforme nos fala o Espírito Emmanuel, logo na primeira página deste livro, ele nos diz da seguinte maneira, que a indulgência é a outra face da caridade. Então, a indulgência é a outra face da caridade. E conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos, na questão 886, neste caso, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou aos espíritos amigos sobre a caridade conforme entende Jesus. E os espíritos amigos nos responderam a Kardec, respondem a todos nós, que a caridade, segundo o entendimento de Jesus, conforme praticou e exemplificou Jesus há 2000 anos atrás, é aquela disposição constante de sermos benevolentes para com todos, ou seja, sermos bons para com todos. Ao mesmo tempo, é aquela disposição constante de sermos indulgentes para com as imperfeições alheias e ainda agirmos constantemente, nos esforçando constantemente para perdoarmos as ofensas. Então aqui eles nos dizem como Jesus agia: indulgência, benevolência e perdão das ofensas. Constantemente Jesus demonstrou isso na prática e nos pede, assim como deixou registrado lá no Pai Nosso,
aquela necessidade de perdoarmos os nossos companheiros de jornada, assim como nós pedimos a Deus que nos perdoe. Então aqui Emmanuel, ele começa este capítulo primeiro do livro Indulgência, que neste caso, este primeiro capítulo também tem como título Indulgência. Então ele começa nos chamando a atenção da seguinte maneira: concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste. Então aqui ele começa nos dizendo que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor e misericórdia, nos concedeu, por amor, nos concedeu o berço em que nasceste, ou em que nós nascemos, ou seja, nos concedeu um agrupamento familiar para nos acolher. Também Deus nos concede constantemente, está aí à nossa disposição, o ar que respiramos. Deus também nos concedeu o lar que te abençoa, o sol que te ilumina. Então Deus nos concedeu tudo isto e ainda o corpo em que estagias. Então aqui ele nos chama a atenção para este tanto de coisa que Deus nos concedeu, inclusive o corpo em que nós nos encontramos estagiando. Porque nós não somos este corpo físico. Este corpo físico é aquele instrumento que nós temos à nossa disposição, conforme ele nos diz aqui, que Deus nos concedeu para um estágio provisório, ferramenta de trabalho onde nós nos encontramos em estágio, uma experiência na condição de humanos, uma experiência em um corpo humano. E aí nos diz ainda que Deus nos concedeu o passo equilibrado. Deus também nos concedeu a escola que nos auxilia, seja aquela escola oficial aqui do mundo, seja aquela primeira escola que nós temos à nossa disposição, que é o nosso agrupamento familiar. Deus também nos concedeu a lição que nos acolhe. Deus nos concedeu o amigo e o companheiro de jornada que nos auxilia constantemente, nos amparando nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. Deus também nos concedeu o pão que nos alimenta. Deus nos concedeu a fonte que nos acalma. Então Deus nos concedeu tudo, conforme Emmanuel vai nos falando aqui, vai relatando alguns pontos, mas tudo que existe no universo, que está aí à nossa disposição, está aí para usufruirmos. Não somos proprietários de nada, somos apenas usufrutuários. Temos o usufruto provisório destas coisas, porque Deus é o real proprietário. E aí nos diz ainda que Deus nos concedeu a ação ou a oportunidade da ação para a nossa renovação. Deus nos concedeu também a fé que nos sustenta. Mas como nós sabemos, esta fé, nós não pegamos ela por aí, nós não adquirimos por aí. Nós a construímos pouco a pouco. E ainda ele nos diz que Deus nos concedeu para que a nossa caminhada seja mais calma, seja mais serena, seja mais tranquila. Deus nos concedeu o afeto que nos nutre, nos concedeu a flor que nos consola, a estrela que nos inspira, a ideia e o sentimento. Então Deus nos concedeu também a ideia, o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso. E via de regra, depois de tantas coisas que Emmanuel nos fala aqui que Deus nos concedeu, em muitas situações, via de regra, nós nos esquecemos ainda de agradecermos a Deus por tudo isto. E em muitas situações,
nós ainda até reclamamos de Deus, nós até o questionamos sobre a sua existência, sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia e tantas outras coisas. E ele nos diz ainda que Deus nos concedeu a oportunidade da oração e a esperança. E aí ele encerra aqui dizendo o seguinte, que ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente, sê também, já que os céus constantemente agem com complacência, com indulgência, com misericórdia para conosco, aqui ele falando de Deus, por que não nós também sermos complacentes, sermos indulgentes, termos essa disposição constante em perdoarmos, termos também essa disposição constante em agirmos com clemência e com misericórdia. E ele diz ainda, e usa da misericórdia para que a paz divina permaneça contigo. Então ele nos fala que se queremos que a paz divina permaneça conosco, é necessário que nós passemos a agir e usar da misericórdia. E aí ele fala, encerrando, que a maneira de luz que te guarde hoje e sempre. E ainda ele faz uma outra observação. Encerrando esta lição do capítulo 1, ele nos diz ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam, porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa abençoada ressurreição. Então que possamos, conforme ele nos fala aqui, mesmo com tantas dificuldades aqui no mundo, que possamos nos fortalecer, que possamos, conforme eles falam aqui de ressurreição, que possamos ressurgir transformados. E como estamos falando de indulgência, antes de encerrarmos estas nossas reflexões, esta nossa fala, vejamos o que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10º. No capítulo 10º, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos, nos itens 16, 17 e 18, nós encontramos belíssimas reflexões de espíritos amigos que nos falam, que nos trouxeram, e Kardec colocou aqui neste capítulo 10º, sobre indulgência, lições sobre a indulgência. E a primeira mensagem, a do item 16, exatamente uma mensagem do Espírito José. Esta mensagem nos diz da seguinte maneira, algumas frases que destacamos aqui, o Espírito José nos diz da seguinte maneira, que indulgência, sentimento doce e fraternal, a indulgência é um sentimento doce e fraternal que todo ser humano deve alimentar ou deveria alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então vejamos o que o Espírito José nos fala, que este sentimento doce e fraternal que todos nós deveríamos alimentar em relação aos nossos irmãos, mas que infelizmente tão poucos de nós fazemos uso deste sentimento. E aí ele acrescenta ainda dizendo que a indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar deles. Então aqui vejamos que ele vai dando também uma definição, segundo o seu entendimento, em relação à indulgência,
que quando nós agimos com indulgência, nós não enxergamos, ou se enxergarmos, não iremos evidenciar os defeitos dos outros, não iremos fazer aquele esforço de torná-los públicos, esses defeitos dos outros companheiros de jornada. Mas aqui, lembrando que ele não está querendo dizer que quando nós agimos com indulgência, que nós devamos ser coniventes. Não, de forma alguma, indulgência não tem nada que ver com conivência, de forma alguma. São coisas bem diferentes. Então eu posso perfeitamente e devo perfeitamente agir com indulgência sem ser conivente de forma alguma com os erros, com os equívocos dos outros companheiros de jornada. E aí ele diz ainda que, ao contrário, ao invés de divulgá-los, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma escusa, ou seja, uma desculpa para eles, uma desculpa plausível. E acrescenta ainda, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. E aí ele chama a atenção de todos nós, não apenas espíritas, não apenas cristãos, mas de todos nós, seres que estamos a caminho da humanização. Sede, pois, para severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então aqui o irmão José encerra a sua mensagem esclarecedora e consoladora, chamando a atenção de todos nós desta forma, em relação à indulgência. E no item 17, para encerrarmos as nossas reflexões, também encontramos as seguintes observações sobre a indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. E aí ele diz o seguinte: sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Então aqui ele nos fala que quando agimos com indulgência em relação àquelas pessoas que já são fortes, mas que mesmo assim ainda precisam de indulgência, nós estaremos os sustentando. E ao passo que nós devemos agir com indulgência para fortalecer os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as, assim, aos olhos daquele que não pode tolerar o que é impuro. E aí encerramos dizendo o seguinte: caros amigos, sede severos convoscos, indulgentes para com as fraquezas dos outros. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, em atentardes na trave que nos vossos olhos, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos tornam cegos? Então aquela mensagem de Jesus, quando ele nos disse que não nos esforçássemos para enxergar aquele cisco tão pequeno no olho do nosso irmão, ao passo que carregávamos uma trave no nosso olho. Então por que não sermos indulgentes para com as faltas dos outros, às vezes faltas pequenas, ao passo que nós também nos equivocamos tanto ainda? Então nós observamos equívocos dos outros, às vezes pequenos, e não observamos, não enxergamos
os nossos equívocos monstruosos, que possamos refletir sobre isto, que possamos refletir sobre indulgência, não só refletirmos, mas nos esforçarmos para agirmos com indulgência em relação aos nossos companheiros de jornada, porque de indulgência todos nós necessitamos. Muito obrigado a todos pela presença, pela companhia. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Paz aos nossos corações.